Ótimo. Muito bem, pessoal. Então, como eu estava falando com vocês, hoje nós vamos estar falando sobre estudando a prece, que é quando no início do livro, tá? E ele envolve o capítulo 1 apenas na teoria do livro Entre a Terra e o Céu, que é o livro no qual André Luiz, Hilário e outros espíritos estão juntos. E aí, a partir dessa observação deles, a gente vai ver muitas coisas importantes. E hoje, especificamente, nós vamos ver sobre a questão da prece, que é uma coisa que a gente tem muitas informações e hoje nós vamos ver do ponto de vista do espírito que vai estar esclarecendo para a gente aqui, ok? Então, começa assim. No templo de socorro, em nosso lar, porque lá em nosso lar tem um espaço em que existe esse templo em que, a partir dele, são executados socorros de várias maneiras, inclusive através da prece. O ministro Clarencio comentava a sublimidade da prece e nós o ouvíamos com a melhor atenção. Então, nesse caso aqui, vai ser um processo em qual o Hilário, o André Luiz e o Clarencio vão conversar sobre essa questão da prece, que é uma coisa de altíssima importância, apesar da gente normalmente não dar o valor, ou a gente acha que não conseguimos ter a condição necessária para podermos receber os benefícios da prece ou poder fazer a prece como benefício para as pessoas que a gente gosta. É mais comum a gente falar assim, fulano, você é bom, reza para mim, né? Ou a pessoa que é muito boa, reza. Ou o Papa reza para a gente, porque o Papa é o Papa, né? O Papa, depois de Deus, o Papa está ali próximo, ele é a pessoa que tem a condição de, pela prece dele, nos ajudar. E assim é uma visão antropomórfica que a gente tem, baseado na condição, na condição evolutiva nossa. A gente acha que não tem condições e que Deus aprecia a gente pela apreciação que ele faz da gente, inclusive nos conhecendo coisas que só ele sabe, a gente não teria o mérito de receber o apoio dele através da prece. Então, por isso que esse assunto é importante, o assunto da próxima aula também é muito importante, porque ocorre muito mais do que imagina, né? E aí Clarencio fala, todo desejo é manancial de poder. Então, isso aqui é um aspecto importantíssimo da gente compreender. Como assim? A prece, ela não é uma manifestação feita na forma como a gente se coloca, ou na condição que a gente se coloca, ou na posição que a gente se coloque. Porque todo desejo é um manancial de poder, ou seja, todo desejo, toda vontade que a gente expressa, ela movimenta ações, seja do plano da energia, seja do plano espiritual, sejam de vários outros planos que a gente vai ver no decorrer do assunto. A planta que se eleva para o alto, convertendo a própria energia em fruto que alimenta a vida, é um ser que ansiou por multiplicar-se. Então, a ansiedade dela, a vontade que tem de crescer, já funcionaria como se fosse uma prece. E aí, todo petitório reclama quem ouça. Quer dizer, tudo bem, eu posso ter uma ansiedade, posso ter um anseio, mas tem que ter uma outra parte da qual ela possa responder isso. Pessoal, se vocês puderem desligar os microfones e ligarem na hora que vocês vão falar, porque o somzinho nosso do ambiente que a gente está, muitas vezes interfere aqui, tá? Quem teria respondido aos rogos sem palavra dessa planta, por exemplo? Aí o venerando orientador respondeu tranquilo: a lei, como representante de nosso Pai Celestial, manifesta-se a tudo e a todos, através dos múltiplos agentes que a servem. Então, a primeira coisa que a gente tem que entender é o seguinte: sempre existe uma disposição da gente, pelo anseio, pela vontade que a gente tem, para alguma coisa. E a lei divina que está em volta de todos nós, o pensamento divino, a energia divina que envolve todos, porque nós estamos todos no seio divino. E Deus está no nosso interior imanentemente. Deus se apresenta à nossa volta transcendentemente, imanentemente ele está dentro da gente. Então, toda vez que eu tenho um anseio, toda vez que eu desejo, eu inteligente. E a planta, inclusive, que a gente considera que não tem inteligência, apesar dela saber o que faz e faz muito bem, ela faz a conexão
com essa lei que está em volta da gente e dentro dela, porque Deus está dentro de tudo, inclusive da planta, né? Então, a lei, como representação de nosso Pai Celestial, manifesta-se a tudo e a todos através dos múltiplos agentes que a servem. No caso a que nos reportamos, o Sol sustentou o vegetal, conferindo-lhe recursos para alcançar os objetivos que se propunha atingir, porque para a planta, vida para ela significa justamente a luz, né? Para que possa haver a fotossíntese, e aí todo o processo de desenvolvimento dela é baseado nisso. Então, prosseguindo. E continuou: em nome de Deus, as criaturas, tanto quanto possível, atende às criaturas. Então, no nosso caso, existe já, porque nós estamos num patamar mais desenvolvido, a gente também já participa do processo em que há uma emissão de alguém, há uma necessidade de alguém que tem um anseio, e tem a gente que pode também atender a esse anseio, apesar da gente muitas vezes achar que isso não ocorre. Do nosso aspecto, ele parte desde as ações físicas em que a gente faz quando uma pessoa emite uma vontade, fala uma vontade, demonstra uma vontade, até a situação da pessoa interiormente, através da vibração, através do pensamento, a gente também poder responder, como são muitos os casos em que a gente pega o telefone, aliás, o telefone toca, a gente atende e fala assim: nossa, eu sabia que era você. Quantas vezes isso já não aconteceu conosco? Ou então você está andando na rua, você vira e você vê que tem uma pessoa te olhando. E assim são vários exemplos que movimentam justamente a questão da emissão, da vontade, da rogativa, do pedido, até a gente que percebe e devolve aquela solicitação pela atenção, ou pela vibração, ou das mais variadas formas que a gente pode demonstrar que entendeu e está querendo devolver uma resposta, ao fazer uma devolutiva. Assim como possuímos na eletricidade os transformadores de energia para o adequado aproveitamento da força, temos igualmente em todos os domínios do universo os transformadores de bênção, da bênção, do socorro e do esclarecimento. E agora a gente começa a direcionar mais para a questão justamente dos benefícios que a gente já pode ocasionar atendendo aquele petitório, aquela rogativa, aquela vontade, aquela solicitação. E ele fala aqui dessa questão dos transformadores que funcionam dessa forma, né? E funcionam no aspecto do benefício positivo, do socorro, do esclarecimento, e assim sucessivamente. As correntes centrais da vida partem do Todo-Poderoso e descem a fluxo, transubstanciadas de maneira infinita. Da luz suprema à treva total e vice-versa, temos o fluxo e o refluxo do sopro do Criador através de seres incontáveis escalonados em todos os tons do instinto, da inteligência, da razão, da humanidade e da angelitude, que modificam a energia divina de acordo com a graduação do trabalho evolutivo no meio em que se encontram. Então vamos aproveitar esse trecho aqui e lembrar de um trecho do livro Mensageiros, se não me engano é o livro Mensageiros, que se trata da prece de Ismália. Ismália, junto com as amigas dela, estavam em determinado posto de socorro, fazendo visita para um imenso pavilhão que tinham lá milhares de espíritos em estado de, vamos assim dizer, dormência. Estavam todos adormecidos. Então você estava no galpão, via aquelas filas imensas de pessoas adormecidas, que no livro, inclusive, ele fala assim: poxa, elas são parecidas com múmias. E tem lá os servidores que todos os dias fazem um trabalho com eles. Ela estava indo com as amigas dela visitar, e o Aniceto, junto com o André Luiz, foi junto com elas fazer esse trabalho. Chegando lá, elas resolvem fazer uma intervenção através da prece. Então, elas começam a orar. Quando elas começam a orar,
cada um daqueles que estavam presentes, a Ismália, as amigas dela, o André Luiz, o Aniceto, acho que o Hilário estava junto, eu não tenho certeza se era Hilário ou se era outro companheiro. E mais os outros acompanhantes, quando eles começam a orar, cada um deles começa a emitir uma capacidade de luz. A luz mais poderosa e num tom mais elevado era a da Ismália. Em seguida vinha a das amigas dela. Depois vinha de Aniceto. Depois vinha do André Luiz e o companheiro. E por último, dos servidores que estavam lá, que emitiam uma fraca luz, mas também emitiam uma luz. Então, conforme eles emitiam a luz, conforme está falando aqui, e um fluxo de energia subia, se expandia. Vamos falar subia é uma forma de dizer. Ele se expandia atingindo o alto. E a partir daí começaram a descer do céu flocos luminosos. Esses flocos luminosos atingiam cada um dos que estavam fazendo a prece de maneira diferente. De maneira diferente. Não, no tom, de maneira diferente, na quantidade de elementos que atingia cada um. Então, Ismael é a que mais recebia flocos e a que mais recebia uma luz mais intensa. E aí a gradação ocorria para as amigas dela, para o Aniceto, para o André Luiz, para o amigo dele e para os trabalhadores. E a partir dos trabalhadores saía substância luminosa, substância de tratamento, que ia em direção a todas as múmias que estavam em tratamento. Então é justamente isso que está falando aqui, ó. Da luz suprema à treva total e vice-versa, temos o fluxo e refluxo do sopro criador, através de seres incontáveis. Então, nessa nossa historinha, esses seres incontáveis eram a Esmalha, as amigas dela, o Aniceto, o André Luiz, o amigo dele, e os trabalhadores. Escalonado em todos os tons do instinto. Cada um tinha uma condição espiritual. A Esmalha tinha uma, as amigas dela tinham outra, e assim sucessivamente. Escalonado em todos os tons de instinto, de inteligência, da razão, da humanidade, da angelitude, que modificam a energia divina. Então a energia chegava nelas, saía delas, e quando chegava modificava, chegava nelas, e elas modificavam para poder enviar para todos aqueles que estavam sob o atendimento delas naquele momento, de acordo com a gradação do trabalho evolutivo e no meio que se encontra. Então, lá no livro fala assim que o homem, o espírito, ajuda outro espírito através do espírito, que o homem ajuda o homem através do próprio homem. Então, para que a gente possa, para que as pessoas do nosso meio, ou as pessoas, todos os seres vivos que estão aqui na Terra, recebam todas essas energias, passam pelos seres mais evolvidos que estão na Terra e aí atinge as pessoas. Então, é muito importante eu saber disso, porque na hora que eu quero beneficiar alguém, precisa-se que a gente tenha uma condição, a melhor condição possível. A gente não vai ter que ser perfeito para poder ajudar as pessoas, mas a gente tem que procurar estar da melhor maneira possível para que esses benefícios possam alcançar as pessoas da melhor maneira possível. Cada degrau da vida está superlotado por milhões de criaturas. O caminho da ascensão espiritual é bem aquela escada milagrosa da visão de Jacó, que passava pela terra e se perdia nos céus. Então, na nossa terra, no nosso plano evolutivo, pessoal, a matéria não desaparece porque a gente desencarna. O espírito desencarnado aqui na Terra, ele ainda tem matéria, que é o famoso perispírito que a gente conhece. Então, eles, dentro da condição evolutiva deles, também nos auxiliam muito com a energia característica deles. E nós também, com a nossa energia característica, também podemos ajudar muito o nosso semelhante. Mas é necessário que haja um desenvolvimento da nossa parte e, mais do que isso, consciência de que esse processo ocorre dessa maneira. E que toda ajuda é possível, porque a Esmalha, que tinha um maior nível, dava uma quantidade maior, dava uma quantidade mais, vamos dizer, elevada. Os trabalhadorzinhos que estavam lá também, simples, humildes, que estavam começando a se desenvolver nessa escala enorme que tem aqui, também doaram alguns recursos. Agora,
O efeito de receber também depende muito de quem recebe, porque nesse pavilhão, com esses milhares de espíritos, dois ou três acordaram e se levantaram e saíram correndo. A maioria deu um ligeiro murmúrio e continuou na mesma posição que estava. Então vocês vejam que, apesar da prece estar presente, sempre vai ser necessária que a fonte que fez o pedido também esteja disposto a receber. Isso é muito importante, pessoal, porque as nossas avaliações sobre fazer a prece para os outros e sobre receber a prece dos outros entra justamente nessa escala, porque a gente acha que não consegue justamente por causa disso. A gente pega e faz a prece para uma pessoa, a gente não vê que ela melhora, e a gente fala assim: não, a prece da gente não vale nada. Eu rezei ontem, meu filho estava doente e tal, e eu com medo dele passar mal, fui lá, rezei para ele, não alterou nada. Então, muitas vezes não alterou porque ele não está com a fé, né? Ou, ou a confiança necessária para que isso melhore. E isso é importantíssimo. Ah, então quer dizer que a prece que eu fiz não teve benefício nenhum? Teve, mas não teve no alcance que você deseja, porque a fonte que pediu, que está rogando, porque muitas vezes ela não precisa falar, eu quero. Só o fato dela estar sofrendo, ela eleva o pensamento, né, de alguma maneira, mas não recebe do ponto de vista da consciência integral. O exemplo que eu dei de uma mãe com o filho, de um pai com o filho, tem um grau, né, que a confiança é maior. Mas se um amigo da gente pede, ou se uma pessoa pede, que nos conhece mais ou menos, o grau de confiança, ele pesa em todo esse processo das coisas alcançarem a pessoa. Prosseguindo, a prece, qualquer que ela seja, é ação provocando a reação que lhe corresponde. Então, nesse exemplo, a gente já viu aí, né? É uma ação, estou rogando ao céu. E aí, pela minha rogativa consciente, eu recebo num volume muito maior, com maior velocidade e consigo atingir o maior número de pessoas. O trabalhadorzinho lá que estava ajudando ela, que tem um grau de consciência menor, porque ele está começando a atuar agora, está começando a compreender agora essas coisas, o grau de recepção, movimentação e atuação também é menor. E as pessoas que estavam deitadas lá proporcionalmente. Tanto é que num volume desse enorme, desse, algumas pessoas apenas que reagiram, a si mesmo de forma totalmente perturbada, que ele esclarece lá, né, no caso, lá no livro, ele fala assim, ó, pode ficar tranquila que depois os trabalhadores vão encontrar essas pessoas e vão dar um encaminhamento adequado para elas. Conforme a sua natureza, para na região em que foi emitida ou eleva-se mais ou menos, recebendo a resposta imediata ou remota, segundo a finalidade a que se destina. Desejos banais encontram realização próxima na própria esfera em que surgem. Impulsos de expressão algo mais nobres são amparados pelas almas que se enobreceram. Ideais e petições de significação profunda na imortalidade remontam às alturas. Então, esses graus de interesse aqui, pessoal, também têm o mesmo significado. E os graus de interesse, logicamente, vão ser mais ampliados de acordo com a consciência da gente. Então, uma das coisas que nós precisamos desenvolver é a consciência e o entendimento de que esse mundo de energia que movimenta todas as coisas no universo inteiro existe, é efetivo e real. O problema está em a gente ter a consciência para poder se utilizar disso. Ter a confiança para saber que tudo aquilo que eu movimento vai ter um registro e vai ter uma resposta. E a gradação está aí, como falou, desejos banais,
encontram realização próspera na própria esfera. Impulsos de expressão algo mais nobre são parados por almas enobrecidas. Ideais e petições de significação profunda alcançam alturas, vamos assim dizer, né? Ou profundidade, né? Alcance. Então vocês vejam que tudo isso vai partir sempre da questão da consciência da gente com relação a esse tema, que é uma coisa que é tratada muito simples, né? É a prece. Vamos fazer a prece. Aí todo mundo senta, fica quietinho. Pai nosso que estás no céu, santificado. Tudo isso movimenta. Agora, vai daquele que está emitindo e daquele que está recebendo para poder que esse efeito se conjugue e se amplie. O mentor generoso fez pequeno intervalo e acentuou: cada prece, tanto quanto cada emissão de força se caracteriza por determinado potencial de frequência e todos estamos cercados por inteligências capazes de sintonizar com o nosso apelo à maneira de estações receptoras. Então, dentro dessa consciência de que existe um mundo de energia, do qual nós estamos no meio dele, conscientes, aproveitando conscientemente ou não, existe também um mundo de pessoas que estão presentes na nossa vida, as quais a gente não percebe pelos olhos físicos ou pelos cinco sentidos. E na hora que a gente emite essas energias, pessoal, há conexão com essas pessoas, de forma a elas receberem e de forma a elas emitirem, de forma a gente receber e de forma a gente emitir. Sabemos que a humanidade universal, nos infinitos mundos da grandeza cósmica, está constituída pelas criaturas de Deus em diversas idades e posições. Então, não precisa ficar assim. Não tem. O maior exemplo de ilustração que a gente pode ter com relação a isso é justamente a humanidade que a gente vive. Se eu saio na rua, eu vejo um volume enorme de pessoas caminhando, realizando suas coisas, das mais variadas idades e das mais variadas posições e com as mais variadas formas. Na dimensão espiritual, que não tem esse corpo físico nosso, da mesma forma, porque eles têm um corpo material, só que ele não é percebido pelo nosso conjunto de sentidos, que a gente os tem mais para poder conviver aqui na Terra. Agora, se a pessoa estiver madura e já estiver disposta ou em condições de maturidade, de usar o sexto sentido, ela pode perceber isso. E alguém pode falar assim: ah, mas como é que é? Quer dizer, então que se eu quiser, eu posso começar a andar na rua e ver todos os espíritos? Eu acho que se você quiser, vai ser possível. Agora, por conta de quem faz o processo do acompanhamento, da convivência entre encarnado e desencarnado de forma madura, ele vai ver da possibilidade e do que é útil para que a pessoa não passe a confundir as coisas. Ou seja, o que ele vê que é material e o que ele vê que é imaterial e que a maioria não vê, e isso pode trazer uma série de problemas para a pessoa. Por isso que esse sexto sentido ainda não é desenvolvido no nosso nível evolutivo. Mas existem planetas, segundo a literatura espírita, que demonstra que a pessoa não só enxerga o encarnado, como enxerga o desencarnado. E no livro Universo e Vida, de Áureo, Federação Espírita Brasileira, Hernani Trindade Santana, ele coloca que no porvir vai ser comum a pessoa conversar com o encarnado e conversar com o desencarnado. Então, isso é um processo evolutivo. Então, são as mais diversas idades e posições. E ele continua: no reino espiritual, compete-nos considerar igualmente os princípios da herança. Cada consciência, à medida que se aperfeiçoa e se santifica, aprimora em si qualidades do Pai Celestial, harmonizando-se gradativamente com a lei. Tudo explicado aqui de forma muito ampla, né, pessoal? Então, cada consciência, ou seja, cada individualidade, à medida que ela vai amadurecendo, vai se aperfeiçoando, e se aperfeiçoando não só no aspecto moral, porque aqui a gente enfatiza muito, né, na doutrina espírita, a gente enfatiza muito essa questão do amadurecimento moral, que é logicamente muito importante,
e aí se santifica, ou melhor, ele se eleva, né? Aprimora em si essas qualidades e fica cada vez mais harmonizado com a lei e aí consegue determinadas percepções. O fato é que a mediunidade, o sexto sentido, pessoal, não depende da moral da gente, como a gente vê lá em Kardec. A mediunidade, ela é um sexto sentido que se desenvolve na gente biologicamente e não depende da moral. O que vai estabelecer a questão moral é com quem eu vou ter contato. Se eu vou ter contato com uma alma enobrecida ou se eu vou ter contato com uma alma doente, enferma, desequilibrada. Isso sim. Agora, a percepção ela está ligada à minha condição de alma, né? Minha condição de alma, ou seja, ou melhor dizendo, ligada à minha condição biológica que está ligada ao meu corpo. Como a gente avalia a biologia só apenas do ponto de vista das células, né, da pele, dos órgãos, tal, tal, a gente tem que entender que o perispírito da gente faz parte da biologia da gente. Os chakras que a gente tem no nosso corpo faz parte da biologia da gente. Só que essa biologia transcendental a gente não estuda, que ela não é levada em consideração no meio acadêmico. Ela só é levada no meio acadêmico holístico, que estuda essas coisas. E elas são responsáveis por muitos dos problemas que a gente tem. E elas recebem interferência direta dos poderes da prece. Tanto é que, pelos estudos que já foram feitos, a prece ajuda muito nas questões de saúde. Mas aí eles já estão levando em consideração esse aspecto biológico transcendental que faz parte do meu corpo pela evolução natural que todo ser humano passa. Quanto mais elevada a percentagem dessas qualidades no espírito, mais amplo é o seu poder de cooperar na execução do plano divino, respondendo às solicitações da vida em nome de Deus, que nos criou a todos para o infinito amor e para a infinita sabedoria. Então, a elevação da alma depende de todo o desenvolvimento biológico, físico e transcendental da pessoa. Isso inclui o desenvolvimento da nossa consciência. Eu ter consciência dessas coisas todas e convivendo com a ideia e convivendo com as experiências que essa consciência me proporciona, eu vou amadurecendo e posso colaborar cada vez mais, tomando decisões positivas, construtivas ao longo da vida. Então a gente pode se desenvolver conforme está falando aí, para o infinito amor e para a infinita sabedoria. Pessoal, eu nessas aulas de vídeo existe esse problema, né? A pessoa muitas vezes quer interromper, quer fazer uma pergunta, e aí fica se sentindo meio constrangido. Pessoal, levanta a mãozinha aí, quem não souber como é que aperta para aparecer a mãozinha aí, pegue, liga o microfone e fala, eu queria fazer uma pergunta. Aí a gente para e vamos responder aquilo que a gente puder. Não tem problema não, tá ok, pessoal? A gente vai na sequência, falando tal, procurando ilustrar. Nós vamos procurar melhorar a aula na medida, assim que o tempo for passando, assim que a gente for desenvolvendo o curso, para que possa ser melhor ilustrada para vocês, porque as imagens ajudam muito mais. É importante que cada um, tendo as suas dúvidas, a gente possa ilustrar de outra maneira. Tá ok? Porque esse curso, pessoal, é como se a gente estivesse dentro do consultório. Meu doutor, eu não entendi essa parte aí. Como é que é isso? Me explica aí. A gente vai procurar falar, procurar ilustrar baseado justamente naquilo que ele, nas experiências que ele teve ao longo de todas as obras que ele proporcionou para nós, dá exemplo. O que a gente não lembrar, nós vamos pesquisar depois, a gente responde, não tem problema nenhum. Então, por favor, não se sintam assim, refém de um podcast em que a pessoa fala, fala, fala. O senhor Delbrano mesmo já dormiu umas 3 vezes ali que eu vi, ele disfarçou, tal, mas dá para ver ele ali, ó. E eu mexo com ele porque ele é meu amigo, não vai se chatear com isso. Mas tem gente que está com a câmerazinha desligada, tal. É uma técnica muito boa, né, para a gente ir escutando, faz uma coisa enquanto escuta, faz outra coisa, assim sucessivamente. Então,
É isso só para poder deixar todo mundo à vontade para perguntar e se ver mais sintonizado com aquele assunto que a gente quer falar, que a gente está falando, tá ok? Por favor, não fiquem tímidos, não. Seu Quebrando. Hildebrando tá aí meditando, viu? Como é que é? Seu Seu Delbrando está Hildebrando meditando, né? tá É meditando. verdade. É verdade. Ai, ai. Quebrando o silêncio que se fizera natural para a nossa reflexão, o irmão Hilário perguntou: contudo, como interpretar o ensinamento quando estivermos à frente de propósitos malignos? Um homem que deseja cometer um crime estará também no serviço da prece? É uma pergunta útil, né? O Hilário era o campeão das perguntas na obra do André Luiz. Abstenhamo-nos de empregar a palavra prece quando se trata do desequilíbrio, aduziu Clarencio. Digamos assim, invocação. E acrescentou: quando alguém nutre o desejo de perpetrar uma falta, está invocando forças inferiores e mobilizando recursos pelos quais se responsabilizará. Bom, então aqui cabe uma série de explicações, né? A gente lê muito de a pessoa é má, a pessoa é boa. Muitas vezes uma pessoa, a maioria de nós, vamos colocar assim, é ignorante com relação aos desejos que possui de hábitos que já não são mais adequados. Nós viemos de um desenvolvimento, pessoal, que a gente já foi primitivo. Todo esse primitivismo que a gente passou, que viveu, que experimentou, ele está guardado dentro da nossa alma. Então, tem situações em que a gente se vê num aspecto de sobrevivência, em que a gente pensa assim: puxa, se essa pessoa fizer isso, eu vou agredi-la. E eu quero ter força para poder agredir, para ela não me lesar. Isso é uma invocação, uma evocação, uma invocação. Porque eu estou solicitando uma energia que é justamente para provocar uma destruição ou um malefício em função do meu instinto de sobrevivência. Essa energia que eu uso para me poder me defender do instinto de sobrevivência e poder agredir alguém é a mesma que, dependendo da situação que eu estou vivendo, seja num assalto, seja numa situação de tirar a vida de alguém, para poder atingir os meus objetivos. Tudo isso funciona dentro do primitivismo que é a nossa alma. Por isso que a gente fala, eu tendo consciência de que essas energias existem e que a minha vontade movimente essas energias e que a minha vontade, junto com a vontade de outros seres, podem ampliar essa energia, eu vou responder pelos efeitos em que eu tiver causado. É o que ele fala aí, ó. Quando alguém nutre o desejo de perpetrar uma falta, está invocando forças inferiores e mobilizando recursos pelos quais se responsabilizará. O fato de eu não ter consciência de que eu movimento o recurso e que esses recursos podem realmente acontecer, e se for uma coisa não positiva, vai trazer prejuízo, eu vou ser responsável por isso. Então tem duas questões. Primeiro, eu tenho que tomar consciência disso, de que eu posso movimentar recursos. Recursos, inclusive, que eu não pego, recursos de energia, que a minha vontade e todo o conjunto que eu represento, porque eu também sou um ser cheio de energia, o meu corpo físico ele se compõe da parte física, da parte espiritual e da minha aura e do meu perispírito, que são dois corpos de energia. A minha vontade comanda esses dois corpos. Esses dois corpos é sobre os quais nós estamos falando até agora. Que dependendo da minha vontade, se for positiva, eu posso trazer benefício. Mas se for alguma coisa que a minha raiva está movimentando, eu posso trazer prejuízo. Aí entra na segunda parte que nós estamos conversando. Eu vou ser responsável pelo prejuízo que eu causei. Então, essa conversa nossa sobre a prece, ela é muito mais ampla do que a gente imagina. Por quê? Porque eu tenho que ter consciência, vamos ver os microfones aí, pessoal. Eu tenho que ter consciência de que se eu estiver pensando alguma coisa que não é adequada com relação a alguém, eu vou estar movimentando essas energias. Se ela atingir essa pessoa, se essa pessoa vier a se perder por causa desse pensamento meu, dessa energia, Tá, tomar alguma atitude inadequada, sim. aí
Eu sou corresponsável naquele processo. Ah, Mané Sérgio, mas eu não sabia disso. Tudo bem, tudo bem. Quem está aqui agora já está sabendo. E nós temos que divulgar isso de forma que as pessoas tenham consciência. Mas, Mané Sérgio, como é que eu faço isso? Porque isso aí as pessoas, um é evangélico, outro é católico. Não, isso não tem a ver com religião, pessoal. Agora, logicamente, eu vou ter que me preparar, procurar saber desse conteúdo, me informar, para que eu possa, aos poucos, informando as pessoas de que todo mundo é responsável pelos pensamentos e pelas energias das quais transmite aos outros. Isso sempre foi assim, pessoal, e está sendo assim e vai ser assim. Por isso que é importante as pessoas terem cada vez mais compreensão de que isso ocorre. Que a gente tem um campo de energia, pessoal, a ciência já fala tem muito tempo. O que a gente não raciocina, porque a gente acha que tudo é matéria, é que o que movimenta essa energia do meu campo é a minha vontade. E ela pode trazer malefícios para a pessoa. Da mesma forma que ela pode trazer benefício. E é justamente o que o Hilário levantou aqui, ó. Eu vou ser responsável. E outra coisa que é importante, pessoal, toda ação minha de pensamento, de energia, de prece, corresponde a uma consequência. Se ela for uma consequência positiva, eu vou receber todos os benefícios dessa ação positiva. Não sei que hora vai ser, mas eu vou receber. Porque a lei, uma das leis que rege a nossa vida, é a lei da compensação. Tudo que eu faço de bom vai em algum momento retornar para mim de forma positiva. Agora, o que eu faço também de inadequado também vai retornar. Essa é a lei que a gente mais conhece. Que é a lei do retorno, quando eu faço uma coisa ruim, ela vai retornar para mim. Porque a gente é muito focado nessas coisas, né? Então, o que eu faço de bom, o que eu faço de ruim vai retornar para mim, e o que eu faço de bom também vai retornar. A gente tem ideia de que é assim. Eu fiz uma coisa ruim. Ah, eu vou fazer uma coisa boa para desaparecer com aquela coisa ruim. Não, não funciona assim, pessoal. Por quê? Como o nosso desenvolvimento todo é baseado na experiência, as experiências boas que eu tenho, a minha tendência é repetir. Então, se eu tenho uma experiência ruim, para mim não repetir essa experiência, eu tenho que entender que ela vai ser dura e aí eu tenho que vivê-la. O grande problema é que quando a gente tem uma experiência ruim, a gente não quer viver, a gente quer esconder ela, quer colocar embaixo do tapete. A gente quer que Deus elimine, quer que Jesus tire. Inclusive, Jesus morreu na cruz para acabar com os nossos pecados. Pois a segurança que nós temos, pessoal, em não cometer um novo pecado, ou, vamos falar o que é mais prático para nós, não tomar uma atitude inadequada de novo, é eu sofrer as consequências dela. Sofrer as consequências dela é viver a experiência daquela decisão ruim que eu tomei e que gerou um benefício, um malefício para mim e para o meu semelhante. Então, à medida que eu for vendo que o que eu estou fazendo está me trazendo dor, prejuízo, sofrimento, eu vou tendendo a não fazer mais. E o grande benefício disso, o que, que é? Aquele hábito ruim eu vou começando a eliminar. E se eu começar a perceber que aquelas coisas boas que eu faço trazem para mim benefício, felicidade, bem-estar, eu vou repetindo, transformando-as num novo hábito positivo. Aí sim, quando ela vira um hábito positivo, a tendência é que ela me ajude a vencer os hábitos negativos. Ela não vai anular o hábito negativo. Ela vai me ajudar a renovar os hábitos para que eles fiquem bons. Contudo, muito bem, seguindo aqui o slide, né? Através dos impulsos infelizes de nossa alma, muitas vezes descemos às desvairadas vibrações de cólera ou do vício, e de semelhante posição é fácil cairmos no enredado poço do crime, em cujas furnas nos ligamos de imediato a certas mentes estagnadas na ignorância, que se fazem instrumentos de nossas baixas idealizações ou das quais nos tornamos deploráveis joguetes na sombra.
Então, é a lei da afinidade, né? Eu começo a emitir pela minha mente, né, a ideia, puxa, eu estou pensando, eu acho que eu devo fazer isso, eu vou fazer aquilo, e automaticamente isso vai se transformando em onda que vai encontrando uma onda semelhante. Quem tem essa onda semelhante normalmente são esses seres, são esses nossos irmãos que se encontram desencarnados ou até encarnados mesmo, e que têm a mesma vontade. Aí nós, por lei de afinidade, vamos nos juntando a eles, fortalecendo esse processo todo. E aí, num grau pior, é essa questão da gente se ligar aos desencarnados que ficam na sombra. E a gente jamais dá por eles e eles passam a conviver conosco, alimentando esse processo negativo. Da mesma forma, positivamente ocorre a mesma coisa. Se você resolve instalar um trabalho de ir no hospital, fazer prece para as pessoas, logo, logo você vai ter uma turma junto com você te ajudando a fazer prece para essas pessoas. Você vai ter convivência desses espíritos. E se você começar a divulgar ela aqui, logo você vai ter gente que vai junto com você. Então, vocês vejam que isso é uma coisa natural, né? É uma lei de afinidade, de ressonância, de conexão. Todas as nossas aspirações movimentam energias para o bem ou para o mal, como foi falado no primeiro slide. Por isso mesmo, a direção delas permanece afeta a nossa responsabilidade. Analisemos com cuidado a nossa escolha em qualquer problema ou situação do caminho que nos é dado percorrer, porquanto o nosso pensamento voará diante de nós, atraindo e formando a realização que nos propomos atingir, e em qualquer setor da existência a vida responde segundo a nossa solicitação. Esse parágrafo aí, pessoal, é o resumo do que a gente vem falando aí, ó. Analise o que você pensa, porque todo pensamento ele cria, com cuidado, a escolha de seguir com ele, porque em qualquer situação, né, positivo ou negativo, que nos é dada a percorrer, o nosso pensamento vai diante de nós, atraindo energias similares e vai compondo uma realização para virar uma ação. Depois que ela vira uma ação, não tem papo, pessoal. A gente vai viver a consequência dela. Se vai ser agora, se vai ser daqui a pouco, se vai ser daqui a um ano, se vai ser no final da nossa encarnação, se vai ser na próxima encarnação, a gente vai ter que responder por ela na experiência que nós geramos, para a gente aprender com aquela experiência, a gente não tome decisões iguais àquelas novamente. O ministro sorriu benevolente e lembrou: estejamos convictos, porém, de que o mal é sempre um círculo fechado sobre si mesmo, guardando temporariamente aquele que o criou, qual se for um quisto de curta e longa duração, a dissolver-se por fim no bem infinito à medida que se reducam as inteligências e que a elas se aglutinam e afeiçoam. Pessoal, não é difícil a gente entender isso, porque como a ação negativa sempre gera dor, a tendência é que ela vai ficando fechada dentro de você, dentro daquele círculo. As pessoas que começam a sofrer dor, elas começam a se separar, e a tendência dela é se encerrar virando um ciclo positivo, porque ninguém quer sofrer. Então é natural. O Senhor tolera a desarmonia, a fim de que, por intermédio dela mesma, se efetue o reajustamento moral dos espíritos que a sustentam, de vez que o mal reage sobre aqueles que o praticam, auxiliando-os a compreender a excelência e a imortalidade do bem, que é o inamovível fundamento da lei. Então, vocês vejam bem o que ele falou aí, exatamente o que a gente acabou de exemplificar. O reajustamento moral do espírito, ele vai ocorrer porque o mal reage sobre a gente mesmo. Por isso que uma ação boa não vai matar uma ação ruim. Porque se ela matasse, eu não ia ter essa reação negativa para me falar, opa, eu não quero isso mais. Está doendo. Agora, tudo isso passa, pessoal, pela nossa conscientização. Nós precisamos nos conscientizar.
Isso é muito importante. Eu tenho que me conscientizar desse processo, porque senão eu vou continuar produzindo coisas negativas ou coisas sem a devida análise do que podem produzir, e eu vou sofrer as consequências disso tudo, não há como. E por fim, todos somos senhores de nossas criações e, ao mesmo tempo, delas escravos infortunados ou felizes tutelados. Precisamos escolher. Pedimos e obtemos, está lá no Evangelho, né? Pedi e obtereis, mas pagaremos por todas as aquisições. A responsabilidade é princípio divino a que ninguém poderá fugir. Muito bem, pessoal. Chegamos no finalzinho do nosso podcast, monólogo, né? Que eu espero que tenha sido útil para todos nós. A questão da prece, pessoal, é uma coisa que a gente pode lançar mão todos os instantes, principalmente no momento que a gente vive agora. Porque no momento que a gente vive agora, a gente sofre todo tipo de influência conflituosa. Quando eu falo sofre, dá aquela impressão que a gente, coitadinho, a gente está andando e tudo de ruim vem sobre a gente. Não é assim. É porque nós estamos num mundo em que nós temos que fazer a nossa parte na melhoria dele. E o mundo que nós vivemos é o mundo que nós criamos e estamos experimentando a nossa criação. Para a gente ter força, para não sucumbir ao hábito que gerou esse mundo e que mexe com a nossa cabeça todos os dias, a melhor maneira é nos conectarmos com algo superior. A conexão, que tem esse nome moderno, né, internet, a gente entende tudo isso aí, no nosso meio, no meio religioso, é chamado de prece. E o Hilário, muito inteligente, já mostrou a diferença do que é uma conexão negativa, o nome dela, e uma conexão positiva. Então, nós temos condições, pessoal, de perceber isso perfeitamente. A questão é que, na hora do conflito, a gente precisa ver para quem que a gente vai ceder. Se a gente vai ceder para o homem velho, para o homem que veio do primitivo, matando o outro para poder sobreviver, porque houve uma época, pessoal, que nós matamos as pessoas porque era uma questão de sobrevivência. Mas a inteligência da gente, que é uma conexão também superior, mostrou que se a gente se juntar, nós vamos conseguir sobreviver muito mais do que individualmente. Aí nós paramos de matar. Ou melhor, diminuímos o volume da matança. Mas, infelizmente, todas essas ações estão guardadinhas dentro da gente. E dependendo do perigo que a gente corre, a gente pega e lembra dela. Não é aquela lembrança assim, ah, eu já matei alguém. Não, não. É uma situação em que você se coloca com vamos assim dizer, com a possibilidade real de falar assim, não, cara, eu dou conta de matar esse cara se eu precisar para me sobreviver. Ou fazer qualquer coisa mais violenta. Então, pessoal, a gente ter consciência de quem a gente é, não só materialmente, olhando para o espelho, mas olhando interiormente e não negando o que a gente sente, e a partir de não negar, enxergar o que a gente sente, a gente vai ter que decidir se vai formar um novo hábito, falando não para aquilo que pode ser destrutivo e falando sim para aquilo que pode ser construtivo. Agora, isso, pessoal, vai ser um esforço enorme. Toda a espiritualidade sabe disso. Então, quando a gente fala assim, quando a gente começa a fazer força, eu vou falar não para esse troço, eu não vou agir dessa forma, todo um processo positivo vem ao nosso auxílio. Porque aí nós já escolhemos. Agora, nós acreditamos nisso, porque esse acreditar é que vai fazer o processo ser superado. Senão, a lei divina, que é de amor, vai propiciar uma nova experiência para a gente.
Pessoal, não é que eles vão pôr a gente para sofrer para propiciar uma nova experiência. Nós vamos em função das escolhas que nós já fizemos lá atrás. Nós temos muitas escolhas inadequadas que é material de experiência para a gente o dia inteirinho. E aí, se eu tiver consciência, eu vou aproveitar essas experiências para poder me desenvolver. Para ter força, prece. Qual prece? Ah, eu vou para um lugar quietinho, no silêncio, os pássaros cantando, o pôr do sol, eu vou fazer. Não, meu filho, você para em qualquer lugar, fique em silêncio, e aí você pega e fala com o seu pai. Pai, tá difícil para mim, por favor, me ajude que eu preciso superar esse negócio, porque isso está mexendo muito comigo. Isso está mexendo muito comigo. Eu não sei se eu vou conseguir. É uma prece, pessoal. Uma conversa direta com seu pai. Mas o meu pai está longe, mano. Ele está lá, eu estou aqui na terra. Não, não, meu filho. Deus está dentro de você. Tudo em você, Deus. Individualizado, com a personalidade de Manuel Sérgio, de Fátima, de Leon, de Joel e assim sucessivamente. Então, a prece é o nosso recurso de bolso. Qualquer hora você lança a mão dela. Não tenha medo. E não precisa divulgar nas redes sociais. É uma coisa sua. Faça as experiências e aproveite. Não perca essas experiências que são muito importantes.